Bom, esse é o último exemplo, então, do nosso slide, né, o exemplo 4, em que ele pede para determinar o centro de gravidade, né, da figura por meio de decomposições. Vocês podem observar que essa figura tem um raio de 40 milímetros e essa figura está alocada, então, a partir da origem. Então, ela faz um quarto de círculo alocado a partir da origem com relação aos dois eixos, x e ao eixo y. O raio tem 40 milímetros, assim como a distância do quarto do círculo para a base e para a altura, tá? Então, se a gente tem esse 1/4 de círculo, a gente pode considerar como sendo uma figura. E aí, lembrando o seguinte, eu tenho aqui por composições essa figura interna, que tem esse raio, e aonde eu tenho base e altura de 40, eu tenho um quadrado. Só que esse 1/4 de círculo, ele sobrepõe esse quadrado. Então, eu vou precisar calcular por decomposições, visualizar que esse quadrado como sendo uma figura 1 e 1/4 de círculo como sendo uma figura de número 2, por exemplo, porque eu vou ter sobreposições de área. Então, no ato do meu somatório da decomposição, ao invés de somar as duas áreas, como no exemplo anterior, eu vou precisar subtrair, porque eu tenho essa sobreposição. Então, se a gente consegue visualizar duas figuras, a gente vai montar aqui, então, a tabelinha, né? Considerando figuras de número 1 e figuras 2. Eu preciso de um total, né, do meu somatório. Preciso dessas áreas. Ele deu em milímetro, então a gente vai expressar essa área. Opa, tem que ser na coluna acima. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Figura 1, figura 2. Eu preciso do total. Preciso da área, e ele deu essa área em milímetros, então vamos expressar em milímetros quadrados, certo? Terceira coluna, a gente vai precisar do centro de gravidade com relação ao eixo x, centro de gravidade com relação ao eixo y, área vezes centro de gravidade com relação a x e área vezes centro de gravidade com relação a y. Bom, então a gente chamou a figura 1, vou colocar aqui, ó, o quadrado, tá? E a figura 2 vai ser 1/4 do círculo, para vocês não se confundirem aí. Então, na figura 1, a gente tem o quadrado, a área do quadrado é base vezes altura, certo? Então, nós temos base, ou lado ao quadrado, né? Como eles são iguais, 40 vezes 40, então nós temos uma área de 1.600 milímetros quadrados. Agora, a gente precisa calcular o x barra do nosso quadrado, que é a base sobre 2. Então, eu tenho 40 que divide 2, 20. A altura também vai ser de 40 milímetros, então o centro de gravidade vai representar 20 milímetros. Fazendo essa multiplicação, então, de 1.600 vezes 20, nós vamos ter a área vezes o x barra de 32.000. E a área vezes o y barra vai ser igual, né, equivalente a 32.000 também, ok? Bom, com relação a 1/4 de círculo, a gente vai recapitular aqui, olha só. Voltando aqui, então, no nosso slide, nós temos que o centro de gravidade de 1/4 de círculo, ele é igual para x e para y. Então, a gente já vai colocar essa consideração aqui, ó. O centro de gravidade, eles se coincidem, certo? De x é igual ao de y, que a gente vai calcular por meio de 4r, que divide 3π, ok? Então, ainda aqui no material, nós temos o cálculo dessa área, tá? Então, a gente vai calcular, olha só, essa área. Como aqui eu tenho raio, porém eu tenho um raio interno e um raio externo, nós vamos precisar considerar que esse 1/4 de círculo, ele só vai possuir um único raio interno, certo?